Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Aqui quem fala é o Dr. Tiago Carvalho, aqui da Metanet. E hoje, pessoal, vamos resolver a prova de 2024 da Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. A ideia aqui hoje, pessoal, é mostrar para vocês um pouco também da plataforma, como também algumas dicas de como resolver as questões de biologia. Tá? A próxima aula vamos ver as questões de outras matérias, mas hoje biologia. Tá bom, pessoal? Então, aqui no site da MetaMed vocês já encontram toda a parte específica da UFSM, tá? Tanto o site da instituição quanto as provas anteriores já estão disponíveis. As resoluções de prova que a gente está começando agora, elas vão ser preenchidas aqui nessa parte de provas resolvidas. A sala de aula ao vivo, no qual a gente está dando essa aula agora, está disponível aqui. E a parte de exercícios e materiais também fica disponível. Aqui embaixo, pessoal, vocês vão ter as aulas teóricas, tá? Tanto química, biologia, tudo completinho aqui. Hoje a gente vai resolver as questões de biologia com vocês, tá bom? Então vamos para a prova. O que eu acho interessante dessa nova prova aí da faculdade é que ela traz uma dinâmica ali meio parecida com o Enem, né? Dividindo a prova em quatro. Seria ali ciência da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática. Vamos lá. Todos hidratados, aquecidos. Vamos para a questão número 1, só para a gente soltar, né? Então, várias pesquisas indicam benefícios no convívio de humanos e animais de estimação. Uma pesquisa acompanhou o desenvolvimento de bebês e os resultados indicados para a convivência com os animais de estimação, reduzindo a chance das crianças desenvolverem crises alérgicas. De modo semelhante, outra pesquisa encontrou uma associação positiva entre o contato com os animais de estimação e níveis de imunoglobulina A, um tipo de anticorpo presente nas mucosas contra vírus e bactérias. Então, basicamente, pessoal, é aquele ditado popular, né? Ah, vou deixar a criança exposta à poeira, a pelo, para aumentar a imunidade. Isso faz um pouco de sentido. Por quê? Quando você é exposto a esses patógenos, né? Seja o pelo, seja a poeira, o ácaro, né? Acaba que você vai estimular o seu sistema imunológico, né? Que seria o sistema dos linfócitos, a produzir os seus corpos de defesa, né? Que seriam ali os linfócitos, leucócitos, tá? Os eosinófilos e por aí vai. Então, toda essa produção de células de proteção, elas vão estar sendo instigadas e implementadas aí a partir do momento que você vai ter um estímulo com esse patógeno, tá? Então, olha só que interessante. O item 1, ele fala o seguinte: a convivência com animais de estimação tem efeitos sobre o sistema imunológico. Com certeza, pessoal, animal de estimação vai ter poeira, vai ter pelo, aquele estímulo ali, ao longo do tempo, vai fazer com que você tenha uma proteção imunológica contra aqueles patógenos. Agora, por exemplo, uma pessoa que não tem gato, não tem cachorro em casa, sempre tudo muito limpo, aí vai para uma casa onde tem cheio de poeira, cheio de animal, o que, que vai acontecer? Ela vai ficar espirrando, vai ter alergia. Os eosinófilos ali vão estar ativados, né? Então, lembrar dessa questão. O item 1 aqui no caso, então, estaria o quê? Certo, né? O 2. A presença de animais de estimação durante o desenvolvimento inicial humano contribui para promover o melhor funcionamento das células presentes na circulação, especialmente hemácias. Não, pessoal, aqui no caso o sistema imune está relacionado aos leucócitos, tá? Então aqui no caso seriam os leucócitos, os linfócitos, tá? É mais o linfócito mesmo que vai ter essa produção, tá bom? Então aqui no caso, não. O 3. A interação entre crianças e animais de estimação afeta de modo favorável as atividades dos linfócitos, só como eu falei para vocês, aqui era para esses linfócitos, que atuam nas respostas do sistema imunológico, com certeza. Lembrando, pessoal, que os linfócitos, eles vão ser produzidos aonde? No osso mesmo, nas células sanguíneas. Porém, a gente vai ter uma diversificação e a sua maturação vai depender do seu tipo de linfócito. Então, por exemplo, linfócitos, todos eles são produzidos na medula óssea, certo? Saiu da medula óssea, ele vai maturar. Se for linfócito T, ele matura onde? No timo. Se for linfócito B, ele vai maturar no próprio osso mesmo, tá? Todos eles vão ser também filtrados e reaproveitados no baço e no fígado. E lembrando que ele vai circular por meio do sistema linfático, tá? Que é o nosso sistema de defesa. O 3 aqui, pessoal, lindo e maravilhoso. Então, a resposta aqui, 1 e 3, é a letra D de dado. Questão tranquila, né, pessoal? Próxima questão aqui de biologia, né? Vai ser essa questão 3 aqui. Biologia não, perdão. Questão de química, né?
Próxima questão de biologia vai estar aqui embaixo. Vamos ver ela. As de química também já a gente vai voltar a responder, tá? Então, questão 14, próxima questão de biologia. A gente já dá de cara com dois gráficos aqui, né? Um gráfico aqui de carnes e outro amido, açúcar, frutas, vegetais. São duas pirâmides, né? Carnes, frutas, vegetais, grãos, organizados de uma forma diferente. Vamos lembrar como é composto uma pirâmide alimentar. Pirâmide alimentar, a gente vai ter os alimentos mais essenciais em sua base, e à medida que a gente vai lapidando, a gente vai chegar ao topo da cadeia. Ou seja, aqui no caso 1, a base da pirâmide vai ser amido e açúcar, e aqui no outro caso vai ser as carnes, né? Vamos ler o texto. As pirâmides alimentares são representações gráficas do que deve ser uma alimentação equilibrada. Embora humanos e cães tenham funcionamentos semelhantes em relação ao processo de digestão, há diferentes importâncias no que se refere à composição ideal das dietas de cada espécie. A figura 1 representa uma dieta propositalmente balanceada e adequada às necessidades dos cães. Como eu falei ali, a base de carne, né? Já estava meio que suspeitando disso mesmo. Já que no outro ele fala o seguinte, o 2, ele representa a composição dos humanos mesmo, que é a nossa base diária ali, o pão, o amido, o trigo, né? Então, muito bem. Aqui, então, ele fala o seguinte, ó. De acordo com as informações apresentadas na figura 1 e 2, considera as afirmativas a seguir. Humanos e cães podem manter uma dieta saudável e equilibrada compartilhando refeições, pois o cardápio de uma família humana, desde que siga as indicações presentes na pirâmide alimentar da nossa espécie, corresponde ao que espera de uma dieta adequada para cães. Então, pessoal, é o seguinte, aqui ele faz uma comparação entre as duas pirâmides, né? No próprio texto ele já fala que são composições diferentes, então estava fácil falar que isso estava errado. Mas vamos aprofundar um pouco mais. A pirâmide, pessoal, ela está distribuída dessa forma porque vai de uma ordem de prioridade. A base da pirâmide é o mais prioritário. Então, o prioritário aqui para cães é a proteína. Já para os seres humanos é o carboidrato. As proteínas elas entram mais para cima aqui, ó, e os carboidratos nos animais mais para. Então tem uma inversão ali de proporções. Não tem como falar que é a mesma coisa. Tá? Vamos para o item 2. Comparativamente, os cães devem ter uma dieta mais rica em proteína. Exatamente, como eu acabei de falar. Considerando a base da pirâmide alimentar proposta para atender às necessidades do organismo, com certeza. Tá? E o 3, as indicações presentes na pirâmide alimentar para humanos e cães permite formular a seguinte generalização. Ambas as espécies devem ter dietas incluindo óleos e gorduras, em quantidade equivalente ao recomendado para o consumo de proteínas. Não é equivalente não, né? No caso aqui, o consumo de proteínas para os cães é bem maior do que dos óleos. Já que também as proteínas para o ser humano é maior do que o consumo de gorduras. Então, no caso aqui, não, né, pessoal? Questão tranquila, na verdade, assim, é bem interpretativa essas questões da UFSM, tá? Aqui é a resposta da letra B, então, no caso, né? Mas é uma prova assim, muito interessante. Vamos para a questão 15. De acordo com a proposta da pirâmide alimentar para humanos, devemos, né, consumir maior proporção de alimentos que sejam fontes de. Então, pessoal, vamos lá. Olhando aqui o gráfico aqui em cima, né, qual que tem a maior prioridade para os seres humanos? Amido, açúcar, né, depois vem frutas e vegetais, depois proteínas, depois gorduras. Já para os cães, vem primeiro as carnes, né, que são as proteínas, depois frutas e vegetais, óleos e grãos, que são a parte oleaginosa, né? Então, olhando aqui, ó, a gente vai ter, para os seres humanos, qual que é o principal? Carboidrato, que a gente acabou de ver. Né? Então, o carbo, ele é o principal. No segundo andar, estão as fontes dele. Então, depois ali, quem é que vai vir? Né? Junto aqui com vegetais, frutas, né? E alguns amidos, seria o que? As fibras, né, pessoal? Então, aqui, ó, fibras. E o consumo de alimentos ricos em tananã, como carne, nós que são o quê? Proteínas, né? Proteínas, certo? Tananã, tananã. Os alimentos que estão no topo, no caso aqui, é o que está no topo? Gorduras. Né? Acho que são os lipídios. Então, lembrar, carboidratos, proteínas, depois lipídios. Aqui tá fácil, né, gente? A resposta letra A. Então, também é uma questão de biologia altamente interpretativa, super tranquilo, assim, de resolver, né?
E dando mais uma fuçada aqui, a gente tem mais algumas questões aqui de biologia, né? Com interpretação. Então, vamos lá. Questão de 27 agora. Questão 27, ele fala o seguinte. Em um livro de português de culinária, datado em 1775, consta a seguinte receita. Tartaruga assada e lardeada. Ponha-se assada uma tartaruga no espeto e quando estiver quase assada, ladeia com lados de tourinho delgados complementando o meio do dedo. Cabe-se de assar, leve-se à mesa sob a sopa que quiser. Então, uma sopa de tartaruga aqui, digamos assim, né, que está sendo produzida. Dá uma checada aqui. Tudo certo, né, pessoal? Aí. Então, assim, estão fazendo ali uma sopa de tartaruga, né? Tem a tatu, eles falam que o tatu é bom para dor nas costas, né? Agora tartaruga eu não sei. Então, vamos lá. Pode ser inconcebível, mas os diferentes povos alimentam-se de animais diversos, incluindo alguns que atualmente no Brasil são considerados animais domésticos, né? Por vezes integrantes da família, né? Então, cachorro, gato, tartaruga, são animais que são até consumidos em outros países, em outras culturas, né? Sobre as práticas alimentares dos habitantes do Brasil no período colonial, considera as afirmativas a seguir. Os indígenas brasileiros adoravam a carne de macaco, mas os europeus apenas comiam durante a expedição às florestas. Então, aqui, pessoal, assim, vamos raciocinar um pouco sobre a história em si. Né? Então, raciocinando um pouco sobre a história, o que a gente tem que pensar? A gente vai ter todo um cenário no qual, poxa, a gente está chegando num país novo, o povo europeu, eles viajaram longas distâncias de barco, vou chegar aqui e não vai ter comida, né? Então a gente tem que se adaptar ao que o povo consumir. Não sei se vocês vão lembrar, existe uma linha até vanguardista da literatura, que seria falando assim muito sobre o canibalismo, né? Isso é até no tratado do vestibular. Então o canibalismo era muito comum, por exemplo, nas tribos indígenas, isso podia acontecer, tá? Já aqui a gente tinha uma cultura da caça, então a gente comia o animal que tinha disponível na natureza mesmo, tá? Que era o caso aqui no Brasil, a gente tinha muito macaco, então com certeza tem até algumas imagens, assim, algumas obras que falam sobre comer carne de macaco, cérebro de macaco, tá? Isso realmente aconteceu, não foi fake news. Tá bom, pessoal? Então tinha sim esse consumo, até porque é o que tinha disponível é sobrevivência, né? Eu falo assim, poxa, sou militar, a gente tem várias instruções de assim, sobrevivência que falam a gente realmente, isso acontecia antigamente, né? Apesar de muito parecida, ou, perdão, muito apreciada pelos portugueses, né? A carne de porco era evitada pelos indígenas, que consideravam o animal sujo. Negativo, pessoal. Acabei de falar para vocês o seguinte: o povo indígena ele comia o que tinha. Não tinha esse negócio assim, ah, tá sujo, tá limpo. Não, tinha um porco lá e matava o porco. Tá? 3. As formigas eram muito apreciadas como alimento por portugueses e indígenas. Sim, até hoje, né? A gente com uma farofinha de tanajura, né? Quem nunca, isso é delícia. Até hoje, né? É um consumo indígena ali que os portugueses também aderiram, né? A carne de tartaruga era uma iguaria para os portugueses, mas evitada pelos indígenas por julgarem indigesta. Aí, no caso aqui, pessoal, a gente tem essa informação aqui no texto, né? É um livro de culinária português, né? Então, aqui a gente tem assim, a gastronomia brasileira no século XVI, Rio de Janeiro, tá? Então, assim, a gente tinha esse choque de cultura, né? Alguns animais ali o povo consumiu, outros não. Eu até concordo, pessoal, aqui a gente podia até, se tivesse a resposta 1 e 3, até marcaria, mas não tem. Então a gente vê que ficou obrigado a 4 ficar certa, mas aí a gente entende se o quê? É origem portuguesa, até porque que é um livro português, ele já fala no texto, tá? Mas assim, tem algumas literaturas que falam que realmente existe essa crença com a tartaruga. Mas outras não. Então aqui a gente podia ter ficado 1 e 3, de qualquer forma, a única que tem 1 e 3 na alternativa, e a 2 está errada, né? No caso que seria a letra D mesmo. Tá bom? Vamos para 28. A imagem representa uma interação do Homo sapiens, né, com os animais no período paleolítico. Posteriormente, foram substituídos a caça e a coleta pela domesticação de animais e a produção de alimentos. Neste contexto, sobre os animais envolvidos no processo de domesticação e utilização pelos seres humanos, considera a afirmativa correta. Os lobos eram aptos para o transporte e atividades de tração.
Gente, depende muito, assim, do contexto. Então, assim, poxa, a... aqui não tem muito lobo, né? A gente não... É muito fantasioso. O que a gente utilizava mais para tração era bois, né? Mula, outros quadríceps, né? Não sendo os caninos, né? As abelhas foram domesticadas para a polimerização desde a Revolução Neolítica. Na verdade, pessoal, a abelha ela já está aí fazendo esse papel já tem muitos anos, tá? Então, até, na verdade, antes do Neolítico já se fazia. O auroch, né, é o ancestral dos bovinos, tendo sido utilizado para a produção de carne, leite e couro. Sim, tá? Então, tanto a tração animal quanto a produção de couro, de leite, carne, é muito utilizado antigamente e até hoje, né? Então, o único que estaria certo seria o 3, né? Seria isso? Sim. Resposta C. Então, assim, pessoal, essa prova aqui, que impressão que fica, né? Olhando essa última questão aqui agora, antes da gente acabar, mas assim, a impressão que fica aqui é que é uma prova que ela mistura muito, ela é muito interdisciplinar. Então não adianta você estar bom só em um conteúdo, você tem que estar um vestibulando completo mesmo, tá? E um nível de interpretação muito alto, então pratiquem bem a interpretação para a prova, tá bom? Questão 31. Humanos e outros vertebrados compartilhavam características, ou seja, somos semelhantes aos nossos animais de estimação. A organização celular, por exemplo, é a mesma em todos os vertebrados, pois todos são seres eucariontes. Eucarionte, pessoal, é aquele organismo, aquela célula que tem um núcleo organizado. Já o procarionte, ele não tem um núcleo organizado, certo? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Quando a gente pensa aqui, ó, poxa, isso aqui é um organismo do reino Monera, uma bactéria. Ele não tem núcleo, tá vendo? O material genético ele fica solto. Já essa célula aqui, ó, ela já tem um núcleo bem definido. Pode ser uma célula animal, por exemplo. Aqui seria um vírus. Aqui seria um outro tipo de célula, uma célula mais glandular, mais excretora. Tá vendo? E aqui também o vírus injetando seu material genético. Então, com base na figura, assinale V para verdadeiro ou F para falso em cada alternativa a seguir. Então, pessoal, é o seguinte, a gente vai ter aqui, ó, a figura 1, 2 e 3 são representações de células. Na verdade, o 3 é um vírus, tá? Então, tirando o 3, não é. Então, aqui estaria falso. 1 e 2 são células, sim, né? Procarionte e eucarionte. As figuras 1 e 3 correspondem às células procariontes? Não. A 1 é procarionte, a 3 é um vírus. Tá? Os vírus, eles são acelulares, lembrar disso. Tá certo? A figura 3 e 5 são representações de células virais, com certeza. Então, 3 e 5 são vírus, tá? Tá certinho. E apenas a figura 4 representa uma célula eucarionte. Isso é verdade. Né? Na verdade, isso é mentira, né? O 4 e o 2 são eucariontes. Tá? Olha que eles têm núcleo bem definido, os dois têm núcleo. 3 e 4, 3 e 5, no caso, são vírus mesmo, e aqui é um procarionte. O inter é falso, a resposta seria falso, só verdadeiro falso, letra A. Então, agora sim, pessoal, prova assim, dominada de biologia, super tranquilo. Sinceramente, dava até para gabaritar essa prova, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem também pode estar falando comigo, tá bom? No mais aqui, um forte abraço a todos vocês e até logo.